Paz do Senhor Jesus, irmãos. É uma alegria imensa estar, na direção da palavra, daquilo que o Senhor tem para a vida da igreja nessa noite. Mas antes disso eu quero saudar todos os que estão nos visitando com a paz do Senhor Jesus, dizer que você é muito mais do que bem-vindo nessa casa, dizer que você encontrou um lugar onde a sua alma encontrou um Salvador que te ama. Nós estamos muito felizes por você estar aqui, e muito mais, o Deus a que nós servimos está muito mais feliz do que nós, não só por nós, mas por você estar aqui conosco hoje, amém? E como diria o pastor Cleito, é uma alegria nossa, e dizer que você é um valente, porque Deus providenciou todos os caminhos e recursos para que você estivesse aqui hoje, amém? Então nós já somos muito mais do que vencedores, amém? E para iniciar aquilo que o Senhor separou para nós nessa noite, nós vamos ler a palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 25, versículo 8. Quando os irmãos acharem, pode dizer assim, amém. Glória a Deus. Salmos 25, 8, diz assim a palavra do Senhor: misericordioso e justo é o Senhor, e, por isso, aos pecadores ensinará o seu caminho. Amém? A tradução ali diz, olha, o Senhor é bom e justo, por isto ensina o caminho aos pecadores. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, e pedimos, Senhor, que o Senhor não fale conosco aquilo que estamos, Senhor, querendo ouvir, mas fala conosco, Senhor, aquilo que estamos precisando ouvir de Ti, Senhor, porque muitos de nós, ó Deus, subiu à Tua casa nesta noite buscando uma resposta de Ti, ó Deus, resposta que talvez tenhamos não encontrado em nenhum outro lugar, mas, Senhor, nós chegamos aqui porque sabemos que a casa do Senhor é a resposta que a nossa alma busca em Ti. Por isso, responda aos anseios da nossa alma, pois nós assim pedimos no nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Misericordioso e justo é o Senhor, e, por isto, ensinará os pecadores o caminho. Eu gosto muito quando a gente lê o livro de Salmos, porque nós cremos e sabemos que toda a palavra, ela é inspirada por Deus. Não existe um livro, um texto, uma mensagem da Bíblia que seja mais importante do que a outra. O que nós temos aqui é um cânon sagrado, ou seja, uma palavra sagrada, onde o peso dessa palavra para a alma do homem, ela tem a mesma importância, quer ela esteja em Gênesis, quer ela esteja em Salmos, quer ela esteja em Apocalipse, porque toda a palavra, ela é inspirada por Deus. Só que no texto que nós lemos nesta noite, nós vemos que o servo Davi, que já era um homem cheio de qualidades, não é? Porque Davi, ele era rei, ele era pai de família, ele era soldado, ele era valente, ele era instrumentista, ele era profeta, ele era músico, ele era, poeta. Nossa, nós estamos diante de um servo do Senhor completinho.
o que poderia dar errado na vida do servo de Davi? E para completar, quando a gente abre lá em Atos, não é? A palavra ainda fala assim lá em Atos, assim, Atos 13, 22. Atos 13, 22 ainda vai falar uma coisa muito maior, que vai jogar sobre Davi uma responsabilidade ainda maior no ministério que Deus tinha para a vida dele. A palavra do Senhor fala assim, olha, depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Nossa, o servo Davi, que já era um camarada de primeira linha, agora encontra mais responsabilidade ainda que foi lançada sobre ele pela palavra de Deus. Deixa eu te falar, eu não sei qual o chamado que Deus fez para a sua vida, mas você não tem aonde se esconder muito não, porque você está diante de um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, não tem onde se esconder desse Deus. E a palavra do Senhor lança um pouco mais de responsabilidade sobre Davi, quando fala assim, olha, você sabe Davi, ele foi escolhido segundo o meu coração, misericórdia. Tinha tudo para dar certo o ministério de Davi, até porque se ninguém se juntasse a Davi, ele pegava o violão dele e tocava sozinho, ele cantava, ele compunha, ele pregava, se precisasse de ir à guerra, ele iria à guerra. Aí nós viramos para os crentes de hoje e nos perguntamos, converti, e agora? O que pode dar errado? O que pode dar errado? Vamos continuar um pouquinho, que você vai ver que, se nós não estivermos debaixo da proteção de um Deus Altíssimo, muitas das coisas podem dar errado, e às vezes quando as coisas estão dando errado, aos nossos olhos, na verdade Deus está simplesmente nos conduzindo por um caminho que talvez nós não queremos ir. A igreja tem uma van aqui, vamos dizer que a van da igreja cabe 14 passageiros. Vamos dizer que Jesus hoje descia do céu, pega a van ali da Renascer em Missões e fala assim, gente, vamos sair para evangelizar. 14 lugares. Nós sairíamos daqui, da porta da igreja, na van da igreja, com Jesus o motorista, e 14 lugares na van. Jesus e mais 14, então vamos dizer que é 15. Deixa eu só dizer uma coisa para você. A van tem 15 lugares. Com certeza, ao lado dela tem um lugar, não é? Ao lado do motorista, que é Jesus, tem um lugar, e para trás vão tendo bancos que vão, não é, se distanciando um pouco mais do motorista. Sabe o que acontece? É o mesmo caminho, saiu do mesmo lugar, está indo para um mesmo destino, só que quem está ao ladinho ali, coladinho com Jesus, está tendo uma visão privilegiada do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque tem o para-brisa à frente. Às vezes o perigo que nos rodeiam parece ser muito para a nossa vida ou para a nossa alma, mas nunca é demais para o Jesus que está conduzindo a van, que está levando a sua vida. Todos estão no mesmo carro, com o mesmo motorista, com o mesmo destino, mas sempre tem aquele que está mais perto do motorista. Deixa eu te dizer uma coisa, o quanto mais perto você estiver de Jesus, mais responsabilidade a sua alma vai ter, mas mais segurança você terá, que aquele que está conduzindo a sua vida, sabe para onde está te levando. Porque ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse assim, eu vou criar um caminho, não, ele diz, eu sou o caminho, e se ele é o caminho, não tem como ele errar.
você pode até preocupar a sua alma, porque o caminho tenha muita curva, mas Ele é um motorista perfeito para levar você da origem de onde você está para o destino de onde Ele quer que a sua alma chegue. Ninguém é mais responsável para te levar para o destino que você tem do que aquele que conhece a sua alma. E aí parece que Davi recebe um pouco mais de responsabilidade de Deus, quando Deus fala, eu achei a Davi. Isso quer dizer que Deus está procurando homens que o agradam e que sejam igual o coração de Deus. Aí a minha pergunta é, será que ele acharia gente suficiente para encher a van? Acontece que a mensagem de Deus continua. Então, ele tinha tudo, não é? Só que a mensagem fala assim, olha, que ele, 3 qualidadezinhas, que Davi aponta para alguém que conduziria tudo, né? Só que, meus amigos, como o pastor disse aqui agora, não é? Nós estamos vivendo um momento muito difícil da humanidade. Este momento que antecede a volta do Senhor Jesus, que nós não sabemos quando Ele voltará, tá? E qualquer um que diga que está próximo ou está longe, pode estar mentindo, porque a palavra do Senhor diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas nós, pelos sinais que Jesus disse que antecederia a sua vinda, nós podemos te dizer que todos os sinais que Jesus falou estão se cumprindo nos nossos dias, que são guerras, rumores de guerras, terremoto, até Minas Gerais está tendo terremoto, louvado seja Deus, tem base no trem desse? Até Minas Gerais, importamos o chique, terremoto, olha para vocês verem que coisa. Terremoto, fome, guerra, peste, tribulação, nação contra nação, rumores de guerra, todos os sinais juntos que Jesus disse que antecederia a sua volta, nós estamos vivendo no momento que nós estamos hoje. A nossa geração está testemunhando todos esses sinais ao mesmo tempo. Como é que pode? Antigamente tinha um terremoto, depois tinha uma guerra, depois tinha uma peste, agora não. Todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, por isso a nossa alma, ela sabe, o nosso Jesus, Ele está vindo, Ele está às portas, louvado seja o nome do Senhor, não tem nada que a nossa alma anseie mais do que um encontro com o Salvador. Acontece que nesse momento que antecede a volta do Senhor Jesus, nós estamos vivendo um momento difícil na humanidade, um momento extremamente liberal. Extremamente liberal. Tudo é possível, tudo pode, chega a ser libertina. As pessoas, elas não acham que alguns comportamentos que seriam completamente fora de ética, totalmente fora de caráter, totalmente fora de moral, há alguns anos atrás, elas não acham que isto é anormal. Pelo contrário, elas agem como se certos comportamentos fossem as coisas mais comuns do mundo. Um momento extremamente liberal. E o que é pior disso, nós estamos vivendo isso no trabalho onde nós trabalhamos, na escola, não é, onde nós trabalhamos, nós estudamos, as professoras dão aula, no nosso trabalho. Muito pior, gente, às vezes nós estamos vivendo isso na nossa família, às vezes nós estamos vivendo comportamentos adversos ao que a palavra do Senhor fala, na nossa sociedade, nos nossos vizinhos. Parece que de tanto o pecado se tornar comum e corriqueiro lá no mundo, o muito pronunciar do pecado e as situações, parece que está se tornando comum. A mente do homem está ficando cauterizada do pecado. Parece que de tanto
o pecado se tornar comum e aumentar a iniquidade, que é mais um dos sinais que Jesus falou que antecederiam a sua vinda, parece que a iniquidade está ficando pequena. E cada vez ela vai diminuindo mais e diminuindo mais, até achar um lugarzinho para ela, encaixar nas nossas vidas, encaixar nas nossas casas, encaixar no nosso meio de pensar. O pecado parece que não se tornou, não é mais um problema para essa humanidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, o pecado continua sendo de grande gravidade para o céu e para Deus. Na eternidade de Deus, as palavras de Deus, elas não mudam e não mudarão. Deus não muda porque Deus é eterno. O comportamento da humanidade por achar que o pecado se tornou comum, não torna comum para Deus o pecado, pelo contrário. O mesmo Deus que condenou o pecado no passado, está condenando o pecado hoje. Parece até que Deus odeia o pecador, gente, quando nós pregamos assim. Mas se você fizer uma análise do Velho Testamento, misericórdia, parece que a coisa ainda fica mais dolorosa ainda. Um Deus que odeia o pecado. Nós vamos seguindo aí, sabe por quê? Porque chega um momento, lá no passado, nós não estamos falando hoje. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela fala que não há nada novo debaixo do sol. Nós não pensemos que os dias que nós estamos vivendo é mais difícil do que os profetas viveram no passado. Ninguém pense isso. O que está acontecendo hoje é que todos os sinais que Jesus voltou, nós estamos vivendo ao mesmo tempo. Por isso nós podemos afirmar que nunca estivemos tão próximo da volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja que vive isso diz: glória a Deus, ora vem Senhor Jesus. Ela não compactua com isso. Um Deus que parece que queria destruir o pecado, destruindo o pecador, tem base um trem desse? Parece um Deus vingativo, um Deus cruel, exterminador. Essa é a impressão que o homem tem do pecado lá no Velho Testamento. Quando nós abrimos lá em Gênesis, no capítulo 6 e 11, do 6, capítulo 6, de 11 a 13, nós ensaiamos tudo aqui para facilitar para vocês, tá? Essa igreja é uma igreja próspera, graças a Deus. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. 12. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Não é novidade não, né? Não, gente, não tem nada novo debaixo do céu. Aqui está um povo que havia perdido completamente a noção do pecado, a noção de Deus. Acontece que Noé estava anunciando um juízo sobre a terra. Quem creu? Quem deu crédito na nossa pregação? E a quem se estendeu o braço do Senhor? Ninguém. Parece que quanto mais a arca ficava pronta, mais eles falavam: o camarada é doido mesmo. Gente, tem gente que olha para nós e pensa assim: esses crentes é tudo maluco. Tem condição com crente, não? Que história é essa que Deus vai voltar e vai levar uma igreja? Acontece que à medida que as ferramentas de Moisés serravam a madeira e construía a arca, ninguém cria. Era mais ou menos igual hoje. Quem cria em Moisés?
A palavra fala que no dia que começou o dilúvio, não é? Entrou ali com Moisés, a esposa, Sem, Cã e Jafé, que são os filhos de Noé, e as noras de Noé. 8 pessoas, gente, em uma humanidade inteira. É por isso que eu brinquei aqui, se Jesus viesse e pegasse a van ali, será que acharia mais 14 fiéis para entrar com ele? Porque o dia do Senhor está próximo. Essa é a mensagem de uma igreja fiel que está comprometida com o Evangelho do Senhor. Quer o mundo creia, quer o mundo não creia. Eu acredito que Jesus não vai atrasar a vinda dele 1 minuto por um mundo que não crê. Pelo contrário, ele pode até adiantar a vinda dele, porque ele disse que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Tomara que abrevia logo e tomara que ele venha agora. E por que não veio ontem? Mas a igreja continua. E sabe, todo o mundo foi destruído. Sobrou os bichos que estavam com Noé, a esposa, Sem, Cã, Jafé e as noras, para recomeçar tudo de novo. Acontece que a mensagem de Deus ela não muda. A mensagem de Deus não muda para se enquadrar à vida que eu estou vivendo. Sou eu que mudo os meus sentimentos para me encaixar a mensagem de Deus que é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias de Sodoma, a mesma coisa. Gente, a mensagem chegou, e ela chegou tão firme na casa de Ló, mas tão firme, com tanta convicção, que estava determinada até o dia. Nos dias de Noé ainda não estava. Falou, vai vir o dilúvio, não é? Vai vir o dilúvio. Mas lá na casa de Ló, quando chega a mensagem já estava definida. Aqui, Deus vai acabar e é rápido, tá? Acontece que na casa de Ló, tinha Ló, a esposa, 2 filhas e 2 noivos genros ali, quase que genros. A mensagem chegou para a casa toda. Os genros de Ló ouviram a mensagem, preferiram não acreditar, e sabe o que aconteceu? Deus mandou juízo do mesmo jeito. Não é porque acreditemos ou não acreditemos que vai impedir que o juízo de Deus se execute, porque o que Deus falou, pronunciou, se cumprirá, porque Deus não é homem para que se minta. E a mensagem continua, parece que o Novo Testamento, o Velho Testamento, é só uma mensagem de passar a régua, né? Vai acabar mesmo, não tem jeito. Quando nós abrimos lá em 1 Samuel 15, 18, 1 Samuel 15, 18, os irmãos estão planejando ali, olha lá, vejam bem. E o Senhor te enviou nessa missão e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, luta contra eles até que sejam exterminados. Ou seja, tinha uma palavra de Deus de morte para o pecador. Aí você vai lá em Amós 9:8. Os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra, mas não destruirei totalmente a casa de Jacó, diz o Senhor. Só destruição. E o que agora nós vamos passar por uma mensagem de arrependimento. Nós vamos ver que a mensagem começa a mudar. Mas só que quando a mensagem começa a mudar, parece que tem uma luta travada. Sabe por quê? Nós abrimos a mensagem de arrependimento, não é? E nós vamos ver que parece que o tom de Deus começa a mudar na situação. Sabe por quê? Esse nunca foi o desejo de Deus de destruir o pecador. Nunca. Deus
criou o homem para que o homem vivesse eternamente. Esse negócio de destruir não é com Deus, não, gente. Deus quer criar, amar, preservar, cuidar, manter o homem perto dele. Acontece que o pecado é um abismo que separa o homem de Deus. Não tem jeito. E quando nós abrimos lá em Ezequiel 18:32, parece que o discurso está mudando. Olha que maravilha. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Senhor Deus, convertei-vos e vivei. Deus aponta uma mudança de direção. Sabe por quê? A palavra diz assim, porque eu não tenho prazer na morte de ninguém. Ninguém é ninguém. Olha como é que o discurso de Deus começa a mudar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Deus quer que o ímpio venha ao arrependimento. Convertei-vos e vivei, diz o Senhor. Que maravilha! Nunca Deus quis destruir o homem, este não é o desejo de Deus. Imagina o mais pecador que você conhece, imagina o crime mais hediondo que você já viu. Vamos dizer nessa semana, né? Porque toda semana nós temos um show de horrores das notícias, né? Toda semana as notícias parecem que trazem um crime mais terrível do que o outro. Vamos dizer a menina lá de Santa Luzia, não é? O coitado, ele suicidou, não é? Ele fez aquilo tudo lá e suicidou. Você acha que Deus teve prazer nisso? Pelo contrário, Deus não tem prazer na morte do pecador, antes que o pecador ele venha ao arrependimento, porque diz assim, eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância, louvado seja o nome do Senhor. Deus não criou o homem para morrer, pelo contrário, Deus queria um relacionamento com o homem, onde Deus estivesse presente, guiando e dirigindo a vida do homem. Ezequiel 33:11. Olha lá, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Deus está perguntando, gente, por que você vai morrer? Se você pode viver? Sabe o que Deus estava falando? Deus não está preocupado só em ceifar, ou que o homem seja ceifado dos poucos dias que o homem tem, não. Porque por hoje, nos dias de hoje, por mais que você viva, você vai viver o quê? 120 anos. Vamos dizer que você seja uma pessoa muito saudável e que você vai viver 120 anos com saúde. Todo mundo vai viver 120 anos com saúde, amém? Glória a Deus. Vamos dizer que está profetizado e que todo mundo vai viver 120 anos. Não é isso, gente, porque a palavra do Senhor diz que todos os seus dias estavam escritos no meu livro antes de nenhum deles existir. Mas vamos dizer aqui que todos vão viver 120 anos. Certo? É muito pouco. Sabe por quê? Porque quando os seus 120 anos terminar, vai começar um período que não terminará mais. Chama-se eternidade. O que você vê, o que você imagina dos 120 anos que você vai ter aqui em nome de Jesus, não é nada diante do tempo que virá depois disso. O grande problema é que, como é que nós vamos terminar estes anos de vida que Deus nos deu aqui? Porque seja com Deus ou sem Deus, uma eternidade continuará depois que partirmos. E o mais terrível é que esse Deus que nunca desejou a morte do homem, nunca desejou, pelo contrário, esse Deus castigador, esse Deus ruim que às vezes o homem vê ali, Deus odeia o pecado, mas Deus sempre amou o pecador, Deus sempre quis que o pecador se convertesse. Esses 120 anos breves em que passaremos aqui, depois deles
virá um período que é a eternidade, seja com Deus ou sem Deus, mas haverá uma eternidade. Acontece, meus queridos, que chega um momento que Deus viu assim, olha, não está dando certo. Teve um momento em que Deus, ele chamou Moisés ali, né? Chama Moisés, e nessa conversa dele com Moisés, ele fala assim com Moisés: o povo estava com sede, o nosso pastor Moisés já estava, vamos dizer assim, um pouquinho estressado, porque era gente demais, e Deus fala assim com Moisés: Moisés, o povo está clamando por água, e de onde vai sair a água para esse povo? E Deus fala com Moisés, fala assim: Moisés, fala a pedra para que a pedra dê água ao povo. É uma mensagem difícil? Não. Uma mensagem que é claro que nos ponhamos no lugar de Moisés, do estresse que Moisés talvez estaria ali. Moisés fala a rocha para que a rocha dê água. O que Moisés faz? Pega o cajado e 2 pancadinhas na rocha. Foi o que Deus falou? Não foi. E ele é muito... Quem me dera na minha vida chegar a ser 0,00001% do que Moisés foi, gente. Excelente pastor, excelente profeta. Só que ali, no momento de sei lá, talvez um estresse ou alguma situação, o que Deus falou com Moisés não foi integralmente cumprido. Moisés ainda está bom, né? Se nós seguirmos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver Jonas. Deus fala assim com Jonas, assim: Jonas, vai lá em Nínive e prega uma mensagem de arrependimento para eles, porque Nínive vai ser destruída. Leva uma mensagem para eles de arrependimento. Jonas foi, não foi? Para outro lado. Ele comprou a passagem dele e falou assim: eu vou em outra direção, completamente oposta àquilo que Deus queria. Deus olha lá do céu e fala assim: como é que o pecador vai se arrepender se a mensagem de arrependimento ela não está chegando da maneira que eu estou planejando aqui no céu? Está havendo uma falha na comunicação entre eu e o homem. Acontece que a aula aí aumentou de nível. A aula passou a ser agora presencial. A aula online acabou até ali, né? Deus falava do céu com o profeta e o profeta estabelecia a mensagem. Não, essa mensagem ela iria mudar, sabe por quê? Porque um dia o Deus que mora no céu se fez carne e habitou entre o homem, louvado seja o nome de Deus. A mensagem agora não era mais uma mensagem que partia do céu, passava pelo profeta e chegava na vida do homem. A mensagem agora era direta com o homem. A aula agora era ao vivo, não era mais online, não era mais comunicação para ser transmitida. A aula agora seria presencial, meus queridos. E quem traria essa mensagem para o homem era o Deus encarnado na pessoa do Senhor Jesus, e Yeshua, que quer dizer o Deus que salva. O Deus que salva agora se faria homem e traria essa mensagem Ele mesmo para a vida do homem. Nada interromperia mais a comunicação Deus e homem, porque o Deus se fez homem e habitou entre nós. E muito antes dele vir, os profetas já falavam sobre ele. Isaías falou: e ele... Não é? Ele foi oprimido, ferido de Deus, e nós o reputávamos, não é? Por ferido, oprimido, e ele levou sobre si as nossas transgressões e as nossas dores.
Isaías já tinha profetizado sobre ele. Agora iria se cumprir o que estava escrito na palavra. E Yeshua, o Deus que salva, ia começar uma nova maneira de trazer a comunicação, a palavra de salvação direto para a vida do homem. Não tinha mais a interferência do profeta, agora era a comunicação Deus e homem. Acontece que eu te pergunto, quem aqui gostaria de ser do ministério de Jesus? Ninguém? Gostaria de ser do ministério de Jesus? Glória a Deus. Era facinho, não era? Era ou não era? Facinho ser do ministério de Jesus. Vocês precisavam de ver que bênção que era. Deserto, descalço, falta d'água, falta de luz. Sem azeite para passar nos cabelos. No deserto, já pensou que bênção que era? Tudo facinho. Jesus fez sinais maravilhosos. E deixa eu te contar um. Eu gosto muito da ressurreição de Lázaro, certo? Todo mundo aqui quer ver uma ressurreição, desde que seja na televisão e desde que seja na casa do vizinho. Na nossa casa é complicado. Imagina o ministério de Jesus, quando Jesus chega lá, havia família, não, Jesus, nós sabemos que Ele vai ressuscitar, lá no último dia, Jesus falou, não, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava falando, eu não sou o Deus de amanhã, não, eu sou o Deus de hoje. Eu não posso só aguardar para operar amanhã na sua vida, não, eu posso operar hoje, porque a palavra diz, operando Deus, quem impedirá o Senhor de agir nas nossas vidas? Muito divertido. Acontece que ali na casa de Lázaro estavam uns judeus que haviam ido visitar a família e chorar com eles, e Jesus estava lá. E o ministério de Jesus era facinho. Até a hora que ele vira e fala assim, Lázaro, sai para fora. E todo mundo pensou, está de brincadeira. Estava não. Lázaro saiu mesmo. Você já pensou, Lázaro? Misericórdia, gente. Eu ia virar uma correria daquele lugar. O ministério de Jesus era facinho. Teve outra vez que eles estavam partindo com o caixão da filha de uma viúva. Vai olhando. E a cidade era Naim. E todo mundo rodeou a viúva e chorava com ela. Porque a gente é assim, né? O que a gente pode fazer, a gente faz. A coitada já era viúva, ainda perdeu o filho, quem ia sustentar ela? E ela chorando. Lá vai o caixão. E todo mundo chorando. E aí chegou Jesus. Jesus chega. A palavra fala que ele toca no esquife. E aquele jovem, ele volta à vida. Mais uma vez, o ministério de Jesus era facinho. Só que a multidão que estava ali, gente, uns ficaram maravilhados, outros devem ter vivido uma correria. Sabe por quê? Porque assim, nós sempre pensamos na ação de Jesus para amanhã. Mas Jesus improvisava e fazia tudo o que ninguém podia fazer ao vivo, na hora. A aula que Deus havia dado de salvação, através da vida dos profetas, Jesus estava fazendo ali agora, ao vivo. E sabe o que acontece? Isso irritou muito os saduceus, os fariseus. Sabe por quê? Porque Jesus fazia o que ninguém fazia. Vamos voltar lá em Salmos? Salmos 25, 8. Lá Jesus chegou fazendo o que ninguém fazia. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Você já pensou? Jesus não foi visto no palácio, não. Jesus não foi visto numa carruagem. Jesus não foi visto, não é, em lugares badalados. Mas aonde Jesus estava, a multidão de pecadores, doentes, enfermos, eles estavam rodeando Jesus, e Jesus nunca fugiu do pecador, nunca. Jesus nunca fugiu do necessitado.
Pelo contrário, quando ele chega no tanque de Betesda, o homem já estava lá, uma vida inteira. Ninguém fazia nada por aquele homem. Aquele homem, ele não tinha condição. A palavra fala que de vez em quando um anjo descia do céu e movia as águas, e o primeiro que entrava nas águas era curado. Aquele pobre coitado tinha quem levava ele e deixava à beira ali, não é? Do tanque. Deixava à beira do tanque. E muitas das vezes o seu melhor amigo, o seu vizinho, pode até fazer isso por você. Levar você à beira, ou seja, às portas daquilo que você precisa. Mas Jesus não. A palavra fala que quando Jesus chega ali, pergunta para ele assim, não tem ninguém que te leva lá não? Ele falou, não, rapaz, não. Em vez dele falar com Jesus, já que você está por aqui, eu ouvi sua fama, dá um jeito em mim aí, pô, sou um camarada que estou doente aí uma vida inteira, ninguém tem, ele começa, tipo assim, meio que a reclamar com Jesus, pois é, Jesus, a água mexe lá, os outros enfermos, que é um pouquinho melhor do que eu, corre lá e entra antes que eu, não tem ninguém que me ajuda, não. Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? E a maioria das perguntas que Jesus faz para nós é exatamente assim, você quer? Esse Jesus está aqui nessa noite. Esse mesmo Jesus está passeando, pegando os seus problemas, tentando te tomar pela mão, tentando te ajudar, tentando abrir a porta. Muitas das vezes o que impede você de chegar ao tanque e entrar é o pensamento que você tem que os amigos podem fazer isso por você. A partir do momento em que um Jesus vivo entra na nossa vida, todas as portas elas começam a serem transformadas para nós. As coisas que pareciam serem insolúveis, esse Jesus começa a nos dar esperança. Talvez Jesus não cura, não é? Porque às vezes ele tem um plano muito melhor de nos levar a um caminho que para nós está muito difícil, mas para ele é um momento de tratar com a nossa vida. É simplesmente isso. Porque se Jesus quiser, ele pede assistência a ninguém não, ele faz na hora. Do mesmo jeito que os religiosos daquela época olhavam para Jesus e diziam exatamente isso. A palavra fala lá em Lucas 19, no momento em que Jesus ele chega em Cafarnaum. E quando Jesus ele chega em Cafarnaum, quando ele está entrando em Jericó, quando Jesus está chegando em Jericó, ao encontro de Jesus, esperando por Jesus, estava um camarada, que ninguém dava nada por ele. Sabe por quê? Ele era Zaqueu. Pensa num cara odiado pela sociedade. Eram os chefes, os coletores de impostos. Sabe por quê? Eles haviam se sucumbido ao governo de Roma e tiravam os impostos do povo, cobravam mais que deviam, guardavam para eles, eram pessoas extremamente bem-sucedidas, mas extremamente odiados pelo povo. É aquele tipo de pessoa que ninguém chegaria perto. Eu, Zaqueu, estou fora. Jesus não, Jesus está passando, e lá está Zaqueu. Sabe o que Jesus fala? Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ceiar em sua casa. O que esse Jesus viu em Zaqueu, para ir na casa de Zaqueu, mas não foi na casa dos religiosos? Jesus viu em Zaqueu um coração que estava disposto a mudar. E se você estiver disposto a mudar, Jesus está pronto para entrar na sua história e mudar a sua vida. Tudo que Jesus precisa ver é disposição na sua vida em mudar, porque se você tiver essa disposição, Deus tem o desejo de mudar a sua vida através de Jesus. Gente, na casa de Zaqueu, sim, na casa de Zaqueu, a mesma coisa com Levi.
Gente, imagina um cara odiado, Levi. Pois é. Os religiosos, os saduceus, os fariseus olhavam para Jesus e diziam assim: esse é o Messias que ia vir? Vocês estão muito enganados com esse homem. Se tivesse câmera e internet, eles fotografavam Jesus lá na casa de Levi e colocava lá na rede social. Aqui, ó o chefe de vocês aqui, onde é que estava, jantando com Levi. Olha aqui o abençoado que vocês dizem que são, onde é que ele está? E muitas das vezes, é dessa maneira que Jesus ele fazia. Parecia que Jesus tinha uma atração especial pelo pecador, sabe por quê? Porque ele disse assim, ó, eu não vim para os justos, mas sim para levar aos pecadores ao arrependimento. Olha só, que situação que é essa? Agora a mensagem de salvação de Deus, ela muda, ela vai direto ao pecador, mas isso era uma contradição terrível na sinagoga daqueles que não entendiam a mensagem de Jesus. Que é isso? Se esse homem tivesse algum discernimento, ele jamais teria amizade com Maria Madalena. Claro que não. Será que Jesus não sabe a reputação dessa dona? E muitas das vezes, as pessoas olham para você e falam assim, está vendo aquela crentinha lá? Pois é, ela acha que Jesus vai socorrer ela. Diga assim, o meu Deus nunca falhou e nunca falhará, porque Ele, na pessoa do Senhor Jesus, sabe o melhor caminho para me conduzir à vitória. Você olhava, gente, você é seguidor de Jesus? Vocês é tudo uns fanáticos. Vocês não têm ideia de onde a gente viu Jesus, não? Maria Madalena estava lá, jantando junto com eles lá. Muitas das vezes, era exatamente desse jeito que Jesus fazia. Sabe por quê? Jesus tinha um amor ao pecador tão grande que a sociedade nunca via. O que um dia Jesus viu em mim, viu em você, para que Ele nos amasse. O que Jesus um dia viu em nós. Mas eu posso te dizer uma coisa. Esse Deus revelado em Jesus, Ele veio exatamente para isso, para confundir a cabeça dos religiosos e para despertar amor para aqueles que estavam esquecidos por uma sociedade religiosa, por um clero que muitas das vezes, só enxergava o homem por cima. Jesus não. Jesus ele começa essa aula online, presencial. Ele vai na casa do pecador. Ele faz até diferente. Ele chega e toca no leproso, e segundo a lei de Moisés, ele tinha que sair dali e resguardar até o fim da tarde, porque ele estava imundo. Só que a situação era diferente com Jesus. Jesus tocava no leproso, e o leproso curava, e não era a lepra do leproso que passava para Jesus, não, era a bênção de Jesus que curava o leproso. O que é impossível aos nossos olhos é completamente possível para o céu e para Jesus. Tudo o que nós temos que fazer é pegar todas as nossas lutas, as nossas transgressões, a nossa culpa e lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Romanos, para encerrar, Romanos 5:8, vai dizer exatamente isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou a nossa conversão para morrer por nós. Pelo contrário, Ele falou assim, eu me entrego por eles, ainda eles sendo pecadores. A decisão de conversão, Ele deixou para nós. Mas o ato de morrer por nós, Ele fez muito antes. Isso se chama amor de Deus para com a vida do homem, de amar o homem muito antes do homem amar a Deus. Nessa pessoa de Jesus. Agora,
nós queremos te fazer, não é? Nós vamos colocar de pé nesta hora. E eu tenho uma pergunta a te fazer. Em algum momento da sua vida, você se sentiu triste, abandonado, achou que não tinha mais jeito, achou que os seus problemas estavam sem solução ou maior do que você? Nessa noite está se apresentando para você um Jesus que muito mais do que carregar você, Ele quer tomar os seus problemas para Ele. Quem compraria de você o que você tem de bom? Se você fizer um bom preço, eu negocio e pago, tá? Tudo que você tem de bom. Se você tiver um bom preço, nós negociamos. Agora, quem compraria de você tudo que você tem ruim? A sua miséria, o seu pecado, a sua tristeza, a sua injustiça, a sua enfermidade, tudo isso Jesus comprou na cruz do Calvário. Esse é um evangelho para nos mostrar que Ele nos amou muito antes de nós amar a Ele. Uma inversão de valores que talvez parece prejuízo para o homem, não é? Já pensou? Jesus dá a vida dele para comprar? Só que acontece, meu querido, que houve um momento em que Ele, lá na cruz do Calvário, Ele também se sentiu só. Imagina bem, todos esses que nós falamos aqui, ó, que foi ressuscitado, foi curado, multidões completas que Jesus curou, ninguém estava lá. A palavra fala que Ele olhou para o céu e disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a firme convicção que Ele tinha, de que tudo que você tem que não presta, Ele levou com Ele na cruz do Calvário. Ele levou a nossa transgressão, o nosso pecado, a nossa culpa, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Não é nós seremos sarados, não, nós fomos sarados, louvado seja o nome do Senhor. Ele levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado. Ele comprou aquilo que ninguém compraria de você. Ele levou tudo sobre Ele na cruz do Calvário. Essa é a expressão de Yeshua, o Senhor da salvação, louvado seja o nome do Senhor. Você pode sair daqui hoje se sentindo amado, porque Ele comprou e levou todos os seus pecados. O caminho que te trouxe a paz agora está aberto entre você e o Salvador. Os céus se abriram porque Jesus abriu as portas do céu para nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Ele lançou todo o castigo nosso foi lançado na cruz com Ele, na solidão que ele estava ali naquele momento. Ele olhou para o céu e disse: Deus meu, por que me desamparastes? E é um convite para você nessa noite. Lança o seu coração na presença dEle. Se em algum momento você se sentiu só, se você quiser que a gente ore por você, se você tiver um pouquinho mais de desprendimento, dizer assim: olha, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, eu quero hoje, pode vir aqui na frente que nós oramos por você. Nós vamos te dar essa oportunidade hoje. Jesus está te chamando. Não lute contra o chamado de Jesus. Às vezes, em algum momento da sua vida, você fracassou, não é? Você sente: eu fracassei. Eu quero que Jesus tome conta da minha vida hoje. Se você quiser vir aqui na frente também, pode vir, que nós estamos esperando por você. Nós vamos dar a oportunidade de orar com você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos te dar mais uma oportunidade. Às vezes tem mais alguém que se sentiu fraco, estava só e fala assim: Jesus, eu preciso dessa companhia. Nós estamos te esperando. Às vezes você quer vir aqui nessa noite.
Hoje é noite de salvação, porque Jesus está presente. Ele ainda não voltou, louvado seja o nome do Senhor. Ele te chamou, te comissionou com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados. Ele não julgou a sua vida, antes morreu por você, coisa que eu não faria, Ele fez. Por isso, se em algum momento da sua vida você fraquejou, não, eu quero voltar a essa comunhão com Deus, você pode vir aqui na frente, nós vamos te esperar mais um pouquinho. Mas aos tímidos, né? Não, eu estou muito tímido, então tudo bem, gente. Coloca a sua mão no coração. Nós vamos estar orando por ela enquanto eles oram, nós vamos estar orando também. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus, nós bendizemos o Teu nome, ó Senhor, porque hoje houve salvação na Tua casa. Nós Te louvamos, ó Deus, porque hoje há uma festa no céu, porque uma só alma vale muito mais do que todo mundo para o Senhor. Hoje os Teus anjos estão em festa, hoje a Tua eternidade está em festa, Senhor, porque houve salvação na Tua casa. Te louvamos, ó Deus, pelo bom cuidado, pelo zelo do Senhor em morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor, por nos amar. Aceita, Senhor, a nossa vida, aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, e nos dê, ó Pai, uma semana de vitória na Tua presença. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, pois nós assim pedimos, bendizemos e adoramos, no nome de Jesus. Amém?